Tradicionalmente, é promovido pela Escola de Direito aqui da PUC-RS, Porto Alegre, e que já realizou 9 edições, né, sob a minha coordenação, junto ao grupo de pesquisa GSEG, Gestão Integrada da Segurança Pública. Sem poder negar o estado atual das grandes vulnerabilidades às quais enfrentamos, né, inevitavelmente em nível mundial, realizamos um recorte de temas para essa edição, a fim de provocarmos reflexões e o próprio debate a partir do título GSEG ao vivo, reflexões sobre o coronavírus no Brasil. Meus cumprimentos especiais, nossos cumprimentos especiais, em nome do grupo, né? As queridas convidadas com as quais já consolidamos uma grande parceria. Obrigada pela participação de vocês aqui conosco. A promotora Ivana Pataglin, muito elogiada aqui agora no WhatsApp pelos ex-estagiários, né? E as doutoras Gabriela Souza e Cristine Rondon, ex-alunas, para sempre alunas, e eu também, já agora, na condição também de aprendizado e aluna dessas grandes profissionais. Cumprimentos também à incansável comissão organizadora deste evento, que não mediu, né, esforços para concretizar este encontro em um tempo absolutamente pandêmico, né, no qual precisamos muito nos reencontrar, como estávamos falando antes de começarmos, e descobrirmos novas formas de abraço, né, bem como outras formas de demonstrações de afeto, sem esquecer que vivenciamos um tempo que nos prepara para uma nova normalidade, quiçá muito melhor para todos nós. Antes de passar a palavra às nossas queridas convidadas, comunico que as 4 edições do evento estarão disponíveis na página do GSEG e também no YouTube. Tá? Pelo menos assim pretendemos, né? Para lembrar, além do encontro de hoje com o tema violência de gênero em tempos de pandemia, haverá mais 3 encontros, respectivamente. 3 encontros que serão promovidos nas próximas 3 quintas-feiras. Sistema prisional, hoje, sistema prisional e agentes da segurança pública, convidadas que atuam na segurança pública, professora doutora Marlene Espanhol, que faz pós-doutorado conosco na PUC, no programa de Ciências Criminais, e também pertence ao grupo GSEG. A professora também, nossa ex-aluna, doutora Cristiane Russomano, né, fez conosco a sua pós-graduação, mestrado em Ciências Criminais, né, doutorado, né, e que atua fortemente na segurança pública e agora, durante a pandemia, tem efetuado um trabalho maravilhoso junto ao sistema. Né. E a nossa querida mestre Patrícia Piccolotto, também uma ex-aluna, que faz parte do nosso grupo. No dia 28, nós teremos a provocação, até mesmo com a forma de pergunta, e os migrantes, como é que ficam, né? Esse pessoal que está também sofrendo muito com esse estado atual pandêmico, e convidamos a doutora Rita Cristina de Oliveira, o também ex-aluno e querido professor, sempre parceiro, digo que sou empresária dele, nas músicas, né? O professor doutor Gustavo Oliveira, nosso professor da PUC, e o doutor Fábio Floriano. No dia 4 de junho, para finalizarmos, teremos o tema prisões domiciliares, periculum libertatis e a Covid-19, com a estimada professora, também parceira, que bom que esse grupo é feito de amigos e afetos e parceiros, que eu morro de saudades de abraçar. Professora Fernanda Osório, da PUC, professor Dr. Felipe Oliveira, também o colega querido da PUC, e o nosso parceiro do grupo, também ex-aluno, mestre advogado, Dr. Pedro Henrique Pavanato de Freitas. O tema de hoje, ele apresenta, de um modo preliminar,
a consideração de que, diante das medidas de isolamento e distanciamento social, em virtude da pandemia da Covid-19, as estatísticas têm mostrado um aumento nos casos de violência de gênero no Brasil. Certos fatos trazem preocupação, como a subnotificação dessa violência, uma vez que as vítimas têm mais dificuldades em encontrar espaços, até mesmo para o acolhimento, bem como obstáculos para realizar a denúncia. Outro ponto é o fato de que o vírus dificulta a logística de mudanças nos últimos tempos, visto que tem sido mais complexo conseguir recursos para custear uma saída imediata de casa. Após essas considerações iniciais, passo agora, então, de imediato a palavra à doutora Ivana. Por favor, doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Clarice, pelo convite. E também eu queria cumprimentar as minhas colegas de mesa por esse debate que já se iniciou essa construção um pouco antes mesmo de iniciar a nossa web. Estávamos aqui conversando e promete ser muito interessante, né? Quando fui convidada, fiquei muito feliz com o convite, porque sempre que eu sou convidada para falar qualquer temática que envolva violência doméstica, eu acho isso fundamental. Nós precisamos dar visibilidade a esse assunto. E em tempos de pandemia, nós temos que nos adaptar, né, às formas de comunicação. Então, eu saúdo essa iniciativa, porque temos que nos unir, né, e tentar encontrar soluções para esse momento, que é um momento muito especial. A violência doméstica e familiar contra as mulheres e a violência de gênero, como um todo, ela não surgiu com o coronavírus, ela só é agravada com essa pandemia por conta de alguns fatores, né? Alguns fatores de risco, especialmente, que eu até pretendo falar. Mas quando eu preparava o que eu poderia trazer para conversar hoje aqui, eu me deparei com uma notícia, porque estava fazendo uma breve pesquisa, e eu queria iniciar com essa notícia que é da ZH de hoje. Em primeiro mês completo de distanciamento social, roubos e furtos caem, enquanto feminicídios sobem 66%. E isso vem nos dizer uma coisa muito importante, que inclusive já é demonstrada por outras pesquisas científicas. A casa não é um lugar seguro para a mulher brasileira. E então, agora nós mulheres, né, todas as pessoas, aliás, estamos então em isolamento, tentando nos proteger desse vírus, que é um vírus muito perigoso e, portanto, o isolamento é algo, sim, a ser respeitado. Mas, por outro lado, este mesmo isolamento é um grave fator de risco para as mulheres que estão em situação de violência. E que fique muito claro que não é por conta de uma pandemia que, então, um relacionamento irá se transformar num relacionamento violento ou abusivo, aquele homem se transformará num agressor, é assim como se fala em relação ao álcool, né? É o consumo, o álcool é a causa da violência. Não, não é. A violência está naquele relacionamento e o álcool é um propulsor daquela violência. Assim foi com a pandemia. Então, as situações estão agravadas. E mais, assistindo a uma audiência pública que ocorreu na Câmara, ainda nessa terça-feira, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos trouxe que houve, no mesmo período do ano passado, em relação ao mesmo período do ano passado, neste período de pandemia, as denúncias, os pedidos de socorro de mulheres para o Disque Denúncia da Secretaria Nacional de Direitos Humanos subiu 14%. Só em relação ao mês de abril, esse aumento foi de 28%. O que significa que realmente essas mulheres
estão procurando mais ajuda, pedindo mais socorro. Isso mostra mesmo um aumento da violência. No entanto, o colega do Distrito Federal que participou dessa audiência, o Dr. Tiago Pierobon, ele fez um levantamento em relação às delegacias de polícia no Distrito Federal e trouxe a consideração de que lá, ao passo que subia o número de pedidos de socorro, o número de registros de ocorrência diminuiu mais do que 20%. E os pedidos de medida protetiva, de urgência, também diminuíram. Eu fiz um contato com a delegada Tatiana Bastos, aqui, que também é responsável pela DIPAM, que, então, tem uma relação com todo o estado do Rio Grande do Sul, pedindo a ela os números, né, para saber se aqui também isso se refletia. Ela me mandou, né, esses números, mas como eu sou de humanas, eu não saberia transformar os números que ela me mandou em percentagens para dizer para vocês, correria o risco de informar isso errado, mas é visível nos números que ela encaminhou essa diminuição no número de ocorrências de 2019, mesmos meses de 2019 para 2020, e mesmo nos meses de 2020, quando entrou março e abril, o quanto diminuiu, especialmente o crime de ameaça foi o que mais diminuiu, exceto o feminicídio, como mostra aqui nessa reportagem. O que isso mostra para nós de forma muito clara? Que essas mulheres estão sim sofrendo mais violência, mas elas não estão tendo oportunidade de acessar os serviços e pedir ajuda e pedir socorro. Elas estão tendo dificuldade para acessar esses serviços. E essas dificuldades são várias, né? Como nós já conversamos aqui anteriormente, eu sei que a Gabriela vai falar, né? A doutora Gabriela vai falar mais sobre essa questão das dificuldades, então eu até espero ouvi-la mais sobre isso, até porque ela também faz atendimento de vítimas e está bem próxima disso. Mas dentro desse movimento inverso de, então, aumenta o número de denúncias, mas diminui o número de ocorrências, nós temos o isolamento social, né? O isolamento dessas mulheres como um dos fatores que faz com que elas não registrem essas denúncias. Se eu não me equivoco, foi a própria delegada Tatiana que referiu em uma entrevista que ela, o maior número de denúncias ocorre na segunda-feira, de registro de ocorrência na violência doméstica, na DEAN, aqui em Porto Alegre. Mas isso se dá não porque aconteçam os fatos na segunda-feira, mas é quando, após as mulheres passarem o final de semana em casa, né, naquele ambiente ali, confinadas, é quando elas indo ao trabalho ou voltando do trabalho, então elas têm oportunidade de dirigirem-se até a delegacia de polícia. Mas e agora, né, que algumas mulheres, então, não estão indo ao trabalho, estão em casa com seu agressor? A doutrina estrangeira, em vários países, né, fala dos fatores de risco para a violência doméstica, né? E, assim, especialmente Portugal, Austrália, Canadá também, mas o Dr. Rui Abrunhosa é um professor português que tem um manual de avaliação de risco que traz um estudo muito interessante sobre esses fatores de risco, mas dentre todos os fatores de risco que são apontados por ele e que agora, inclusive aqui no Brasil, nós já fazemos questionários de avaliação de risco porque estamos importando essas formas de avaliar o risco que essas mulheres estão sofrendo. Tem 4 desses fatores de risco que eu apontaria aqui como potencializados durante a pandemia. O primeiro deles é o isolamento, porque numa relação abusiva, o agressor faz com que a vítima fique cada vez mais isolada. É uma das formas de abuso, é uma das formas dele manter o controle e é uma das formas de que a vítima não consiga pedir ajuda. Então, o isolamento, isso dele falar mal da família, dos amigos, e fazer com que ela acabe se afastando de todos,
é um dos fatores de risco, e inclusive faz parte dos questionários de avaliação de risco quando as mulheres vão registrar ocorrência na delegacia de polícia. Pois neste momento, esse isolamento ele é mais óbvio ainda, né? As mulheres estão completamente isoladas, mesmo as que não estão fazendo o seu próprio isolamento, porque trabalham nos serviços essenciais, estão saindo para trabalhar, as outras pessoas com quem elas convivem, de alguma forma, estão se isolando. Então, nós estamos num período de isolamento. Então, este é um fator de risco agravado. O segundo que eu apontaria é o consumo excessivo de álcool e drogas, porque este isolamento, este momento de pandemia, ele faz com que alguns agressores, então, em casa, sem o seu trabalho, passem a fazer um uso maior, mais usual de álcool e ou drogas, né? Algumas drogas lícitas ou ilícitas. E isso, eu já disse, mas volto a repetir, o álcool não é o causador da violência. O que causa violência é o machismo, né? Até porque senão, quando qualquer um de nós tomasse uma taça de vinho, sairia, né, batendo no outro. Mas numa relação violenta, em que já existe aquele machismo, já existe aquela ideia de que ele deve mandar, a sua companheira deve obedecer. Nesta relação, quando há o consumo de álcool, como dizia lá o meu professor de direito penal, lá dos tempos da faculdade, solta os freios inibitórios e então aquela violência perde o controle. E o comportamento controlador, que também é um fator de risco, agora ele tá livre, esse comportamento controlador, porque aquela mulher está completamente dentro do espaço de controle daquele homem. Ela não pode fazer uma ligação, ela não pode... Até para pedir um socorro, ela está sob o controle dele. Tudo é mais difícil. E aí nós temos que pensar, e já estamos discutindo, enquanto promotores de justiça e sistema de justiça como um todo, esta possibilidade de fazer audiências virtuais. Audiências virtuais com mulheres em situação de violência têm que ser muito bem pensadas, porque ela tem liberdade dentro da casa dela. Que casa é essa? De que mulher nós estamos falando? Nós estamos falando de uma mulher que tem o seu espaço dentro da sua casa ou uma mulher que convive com mais 8, 10 pessoas num espaço reduzido? A gente tem que pensar em tudo. E o desemprego também é um fator de risco. Inclusive, ele consta dos questionários. O desemprego, dificuldades econômicas. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que valoriza o trabalho para os homens. Assim como as mulheres se subjetivam dentro de uma relação, o casamento, para elas, né, para essa sociedade, ser uma mulher que deu certo é uma mulher que conseguiu casar, ter filhos, seguir aquele estereótipo da princesa. E para os homens é o contrário, é aquele homem que consegue ser o provedor da sua família. Esse é o estereótipo, esses papéis fixos de gênero. E é por isso que a gente tem que discutir papéis de gênero, é por isso que a gente tem que discutir gênero desde sempre, desde o início lá nas escolas. Bom, mas isso é outro assunto. Quer dizer, é o mesmo assunto, mas é para outra live, quem sabe. Esses papéis fixos de gênero é que fazem com que quando um homem, por exemplo, não está conseguindo sustentar a sua família, se torne, então, um homem que precisa impor a sua masculinidade de outra forma. Nem que seja por meio da violência, porque os homens não podem chorar. Chorar não é coisa de homem. Então, essas masculinidades adoecidas têm que ser rediscutidas. E eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, queria que vocês me avisassem. 2 minutinhos. Ah, tá. É porque eu não quero invadir o espaço das colegas. Então, assim, queria também... deixar muito claro que todas essas violências, elas têm que ser vistas numa intersecção de gênero, raça e classe. Porque quando eu falo aqui dessa violência, desse isolamento,
de todas essas nuances, a gente às vezes imagina as mulheres que estão em home office, em casa, com seu companheiro, mas nós temos que lembrar que não estamos todos nem todas no mesmo barco. Nós temos 13 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, sendo que a maioria desses brasileiros abaixo da linha de pobreza são mulheres negras e mães solo. É deste contingente que nós estamos falando. E ter essa perspectiva de intersecção, gênero, raça e classe é fundamental para iniciar qualquer discussão, porque nós não estamos falando de uma mesma mulher, mas de várias mulheres e algumas muito mais vulneráveis por inúmeras outras vulnerabilidades do que as outras. Obrigada. Obrigada, Ivana. Muito bom te ouvir. Já há alguns questionamentos. Espero que a gente consiga, né, responder, né, para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Maravilha, obrigada. Já tens uma cadeira fixa conosco, né? Assim como a Gabriela e a Cristine no G7. Ai, obrigada. Então agora eu passo a palavra para a querida Gabriela. Boa noite a todas e a todos. Eu fico muito feliz com o convite, professora Clarice. Estava falando e pela primeira vez eu senti a tua fala de uma maneira diferente, porque eu sou professora esse semestre. Comecei a professora e aí quando tu falou eu me emocionei muito, porque enfim, estou vivendo esse momento. E te ouvir, Ivana, é sempre muito inspirador. Inclusive tu falou de masculinidade e eu repliquei muito da fala das coisas que eu já te ouvi falando para os meus alunos também. Acho que é muito importante a gente falar disso. Cristine, uma grande amiga, uma grande colega e companheira, é uma alegria estar aqui. A gente sente falta de falar, né? Então eu vou passar desses agradecimentos, começar a conversar um pouquinho. Eu já vi que tem algumas perguntas no sentido de como é que isso está acontecendo na prática, o que está acontecendo. E no início, ninguém sabia direito o que ia acontecer, até hoje a gente tem uma insegurança sobre quanto tempo ficaremos, como é que vai acontecer. E se a gente colocar isso dentro de um contexto de violência doméstica, onde todos esses fatores de riscos se encontram no mesmo lugar, que é a casa, que é tão perigosa para a mulher, essa insegurança, ela potencializa também o risco que a mulher se coloca, porque eu percebi muito mais no início, mas também agora, que a mulher se coloca em dois riscos, né? Num risco de estar dentro de uma casa, não se coloca, ela está nesse risco, né? Vou me corrigir aqui. Mas ela está no risco de estar em casa, mas também quando ela pede ajuda, ela acaba se expondo a risco, saindo sem necessidade, encontrando os locais de acolhimento fechado. E isso, para mim, também é um fator de risco deste momento, porque essa mulher busca ajuda em familiares e hoje ela não pode fazer isso. Ela busca ajuda em rede de saúde, que é uma das primeiras portas de entrada da mulher vítima de uma violência física e sexual. E hoje todo mundo repensa se vale a pena, se a gente já pensa por vergonha que não quer ir, porque vão saber que a gente sofreu violência, porque ainda existe essa questão. Hoje em dia, muito mais, porque ainda temos o coronavírus. E muitos órgãos da rede de acolhimento das mulheres, eles estão fechados fisicamente, trabalhando home office, mas isso é muito complicado da gente saber, principalmente nós aqui temos acesso à internet, temos acesso à informação, a gente está conseguindo nos encontrar, ainda que virtualmente, para conversar sobre o assunto. O que me preocupa desde sempre são as mulheres que estão na base dessa pirâmide que tu falou, Ivana, que é exatamente as mulheres pobres, as mulheres que não têm acesso à informação, que não conseguem ter uma rede social para saber a informação do que está acontecendo, e tem como a Delegacia da Mulher e o posto de saúde, o hospital, referência básica, e hoje tem medo de ir. O que está acontecendo? Eu comecei falando e agradecendo e não me apresentei, mas enfim, eu sou advogada, trabalho exclusivamente com mulheres e muito na defesa das mulheres vítimas de violência, acompanhando minhas clientes em toda a romaria que uma mulher faz denunciar uma violência doméstica. E por isso eu tenho muita prática nessa questão.
que eu vejo hoje? O judiciário, a polícia, a rede de acolhimento tentou se organizar da maneira que foi possível. A Polícia Civil, por exemplo, ela autorizou o registro de boletins de ocorrência que até então não eram autorizados por delegacia online. Então, dá um Google, Delegacia Online Rio Grande do Sul, e tu vai conseguir registrar. O sistema ele ainda não está pronto para o registro. Então, o que acontece é que foi posta uma pessoa da ADEAN para analisar esses boletins de ocorrência, e a única ponderação que é importante a gente replicar é que, abrindo a página da denúncia da delegacia online, existem 3 perguntas. Então, eu não me lembro das outras 2, mas uma é violência doméstica, e a resposta que tu tem que dar é não. E isso confunde muito, porque o sistema ele autoriza se tu coloca que é violência contra a mulher. Então, tu vai fazer o registro e a primeira coisa que tu tem que saber é que tu não pode colocar que tu tá sofrendo violência, senão o sistema vai te direcionar e dizer que tu precisa ir numa delegacia. A delegacia, ela tá funcionando, mas eles estão registrando. E isso é o que confunde, porque é muito fácil eu que tenho acesso, que consigo ver informações da polícia, saber que eu preciso ter essas 3 respostas negativas, mesmo que não sejam. Agora, para uma pessoa que tá ali sem muita informação, acaba complicando, mas foi o que foi possível. Eu sou defensora de manter esse boletim online para algumas coisas, principalmente para registro de descumprimento de medida protetiva quando não tem violência física, porque eu acompanho as mulheres e vejo como é revitimizador a mulher ter que voltar à delegacia para denunciar que esse registro, que esse homem não cumpriu a medida protetiva e segue perseguindo. Isso é muito desmotivador, se passa muito tempo na delegacia e acaba revitimizando essa vítima. Então, existe o registro de boletim online, existe também um WhatsApp que a Polícia Civil forneceu, que o telefone é o 984440606, eu anotei aqui para passar. E esse WhatsApp, ele recebe denúncias e já teve casos, inclusive a delegada Tatiana informou, de medidas protetivas que foram concedidas através deste WhatsApp, quando a situação narrada é muito séria. Como é que hoje estão sendo feitas as medidas protetivas? A regra geral é, se você precisa de uma medida protetiva, você deve ir pessoalmente à delegacia. Na delegacia, eles permitem a entrada de apenas 3 mulheres por vez, podendo estar acompanhadas de advogada. Então, uma das grandes orientações que sempre que eu falo, em palestras eu digo vá à delegacia com uma amiga, porque ir à delegacia é uma questão que te exige um pouco mais de ajuda. Neste momento, esse acolhimento não está sendo possível. A mulher ela entra sozinha para registrar a ocorrência. E registrando a ocorrência, pede a sua medida protetiva e a própria delegacia envia ao judiciário e concede essa medida protetiva. Todas as informações, pelo que eu tenho percebido, estão sendo dadas de forma online, através de WhatsApp, através de e-mail, através de ligações. Então, eu vejo que isso tem acontecido. Em casos em que as clientes já têm medida protetiva e há um descumprimento, eu tenho entrado em contato direto com as varas de violência doméstica, elas têm respondido relativamente rápido, né? Mas nesse momento o fórum está fechado, o portãozinho está fechado, então está muito difícil de qualquer outro contato que não seja por e-mail, mas o e-mail tem funcionado. Recentemente, nós começamos a fazer um trabalho que a Defensoria também vem fazendo, que a mulher registra o boletim de ocorrência online e manifesta que não deseja pedir a medida protetiva, e nós entramos com um pedido para que essa mulher consiga registrar em sua casa e a gente entrar com um pedido de medida protetiva sem necessariamente ir à delegacia, tá? Mas isso tem que ser feito ou através de advogados ou através da Defensoria Pública, que também tem um telefone de plantão que até o fim da nossa conversa eu vou passar para vocês também. E a prática, ela está sendo, ela é o novo normal, que nem a gente falava antes, né? Porque não existe normal na defesa de uma mulher, na proteção de linha de frente da mulher, de ir. Não é normal ir a uma delegacia, não é. Mas agora esse novo normal está se construindo de uma maneira em que no começo foi muito
difícil, mas agora estamos tentando e vejo que todo mundo está tentando fazer o melhor, dentro de todas as limitações. Então, eu vi que essa era uma das perguntas, como é que está sendo feito, já quis responder também, porque era exatamente isso que eu ia falar. E falando de fatores de risco, logo que começou a pandemia, eu fiquei muito preocupada exatamente com a questão do aumento da violência diante de todos esses fatores de risco. Uma coisa que eu observo muito e que eu vejo como muito importante é o nosso papel diante do combate à violência. Porque o combate à violência ele não depende só do Estado, ele não depende só do judiciário, da polícia, mas ele depende de todos. E nós temos a nossa responsabilidade. E eu falo isso porque todos nós temos vizinhas, conseguimos observar quando acontece uma briga, conseguimos ouvir, abanar para aquela vizinha, dar um oi para fazer com que ela não se sinta tão sozinha, porque essas mulheres elas estão isoladas pela pandemia, mas esse isolamento também afasta ela da rede de apoio. Então a ideia é olhar a tua vizinha, apoiar ela e denunciar quando necessário. Se tu tem uma amiga que tu já sabe que tem um relacionamento talvez abusivo ou talvez que mereça um pouco mais a tua atenção, não deixa de falar com ela, porque talvez nesse momento, mais do que nunca, ela está se sentindo muito sozinha, porque a violência, ela não é só uma violência física. A violência psicológica é a porta de entrada para diversos relacionamentos abusivos que devagarinho vão diminuindo a autoestima dessa mulher e vão fazendo com que essa mulher permaneça em relacionamentos abusivos. E mais do que o que eu tenho percebido, são dois comportamentos opostos. Ou a mulher decide que neste momento não vai tomar nenhuma atitude para preservar a sua vida, porque ela está em casa com seu agressor, ou ela tem rompido de maneira muito firme e clara, assim. Eu não tenho visto mulheres muito em dúvidas. As mulheres, nesse momento, eu acho que o instinto de sobrevivência que a gente tem, de ou romper ou deixar para depois. O importante é nós que podemos fortalecer mulheres, que podemos conversar com essas mulheres e falar para elas devagar, que talvez ela não precise ficar em casa com seu agressor, que talvez ela tenha uma casa para ir, que talvez se aconteça alguma coisa, tu sendo vizinha pode acolher essa mulher mesmo que haja uma regra de distanciamento social. O distanciamento social, ele não é uma autorização para a cegueira social, para que a gente não veja isso. Muito pelo contrário, ele torna obrigatório que a gente coloque luz em cima de um problema em que é absurdo a gente chegar e ter uma análise de 66% de aumento dos feminicídios em abril, que foi o mês completo. Isso é completamente absurdo, assustador e demonstra exatamente que a casa é sim o lugar mais perigoso para uma mulher viver. Então, e se a tua casa está próxima de uma outra mulher, a gente precisa ficar também de olho nas vizinhas, né, gente? Então, eu queria falar isso para vocês. Como é que eu tô de tempo? Mais uns 2, 3 minutinhos. 3 minutos. Ah, tá. Não, eu queria complementar dizendo que somos privilegiadas de poder estar neste momento em locais onde há separação, onde a gente tem espaço para poder ficar isolada, e que existem tantas outras mulheres que não podem, e mulheres normalmente sobrecarregadas, tanto de um trabalho, enfim, a Cristine vai falar muito mais disso do que eu, mas que a gente precisa entender que o cansaço dessas mulheres, a Ivana falou do desemprego, o desemprego ele torna o homem mais perigoso, e principalmente se esse homem está desempregado e a mulher não está, e ela acaba sendo a responsável por manter a casa, porque envolve muito essa questão do machismo, e a gente está passando por muitas situações assim. Uma coisa absurda desse isolamento que aconteceu foram os pais que registraram o CPF dos filhos que sequer convivem para ganhar o benefício como se fossem pais solo. E a gente vê que a pandemia, além da violência doméstica, tem essa violência de gênero, porque há essa autorização do homem que nunca vê o filho, que não paga pensão e que não a registrar o CPF do filho para ganhar o benefício.
Ontem saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizando o bloqueio do benefício, bloqueio de 30% do benefício para o pagamento de pensão alimentícia. Então, também, todas essas questões familiares também demonstram uma violência, não só doméstica, mas de gênero, uma violência institucional dentro dos processos. E essa pandemia ela deve ser muito observada sob o olhar feminino, para que a gente consiga passar por isso com um pouco mais de tranquilidade, porque são sempre as mulheres que precisam discutir, né? E eu acho que para aqueles que dizem que não existe machismo, eu ainda não vi nenhuma live de gente preocupada com a violência contra os homens na pandemia, né? Então, e ainda bem, espero não ver isso, mas essa questão de gênero que a gente precisa estar discutindo, e que bom que a gente tem esse espaço aqui. Eu agradeço muito o convite. Obrigada, Gabriela, né? Parabéns pela fala também. Nós estamos bombando aqui, né, com o pessoal, a participação. Agradeço também ao pessoal que está entrando, participando. E Gabriela sempre muito no enfrentamento ostensivo, né? Então, é uma guerreira, é uma defensora, né, nata dos direitos das mulheres, né, em loco. Então, tive uma boa professora. Continuemos, obrigada. Então, passo a palavra a Cristine. Oi, Cristine. Tudo bem, boa tarde. Queria agradecer pelo convite. Me sinto em casa, nesse grupo, que também é meu grupo, com essas mulheres maravilhosas que eu admiro tanto, algumas mais próximas, minha amiga Gabriela, a doutora Ivana, que acompanho à distância, que admiro muito também. E fiquei muito feliz que de vários pontos que eu tinha pensado para abordar aqui já foram abordados e do jeitinho que eu queria passar. Melhor até, né? Claro, mas me senti muito contemplada e queria pegar alguns ganchos, então, antes de introduzir a questão da participação das mulheres na política durante essa crise do coronavírus, de que maneira isso tem impactado as mulheres. Então, antes disso, queria fazer alguns ganchos com a questão, principalmente, dos fatores de risco, que eu havia me programado para falar também um pouquinho. Eu confesso que eu não tinha pensado do questionário a questão do comportamento controlador, mas enquanto eu ouvia a doutora Ivana, eu me dei conta da importância e da relevância disso como elemento propulsor nesse período de pandemia, a partir de um caso que eu acompanhei recentemente. Uma mulher em situação de violência só conseguiu pedir ajuda e entrou em contato comigo para pedir ajuda quando estava sendo atendida pelo médico no hospital, porque a sogra estava perto, ela estava com o nariz quebrado, teve costela fraturada, e ela teve que ter um atendimento médico porque ela já sofreu outras violências que não demandaram, ou que ela não pôde, melhor dizendo, ter o pretexto de sair de casa, né? E dessa vez ela precisou mesmo do auxílio médico, foi levado para o hospital e ela só conseguiu falar comigo graças também à sensibilidade do médico que a atendeu. E isso mostra o quanto esse controle ele é determinante para evitar que as mulheres consigam encontrar janelas e portas para fugir da situação de violência. E a gente tem que conscientizar profissionais de todas as áreas, não só da segurança, não só do poder judiciário, mas os médicos, os atendentes de farmácia, as pessoas que estão em todos os lugares que podem ter contato com essas mulheres, para que elas consigam encontrar meios de pedir ajuda. Não basta ter informação, tem que ter saídas para essas mulheres. Então, o controle é um desses elementos que eu acredito, sim, percebo agora a partir da fala da doutora Ivana, que está agravado, está nessa grande panela de pressão que é a convivência, né, em imersão que a gente está por imposição da pandemia. E com relação aos elementos que não poderiam ou que talvez não tenha se encontrado um meio de integrar no formulário de avaliação de risco, eu tomo por base aqui o formulário do CNJ, eu acho que é importante a gente avaliar também os elementos das violências invisíveis, que ali não são abordados porque são extremamente complexos, tem muita psicologia envolvida, elementos extremamente subjetivos, e um desses elementos que eu acho que é uma constante é a sobrecarga do trabalho doméstico. E como a gente está em isolamento,
cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, trabalhando à distância, essa sobrecarga certamente está muito agravada. E daí eu trago aqui dados do IBGE que mostram que as mulheres dedicam praticamente o dobro de horas para o trabalho doméstico com relação às horas dedicadas pelos homens, considerando situação de normalidade. E daí os dados são de 21,3 para 10,9 horas para os homens, né? Então, dentro ainda desses dados, existem mais algumas peculiaridades que dizem respeito ao cuidado com crianças e idosos. E daí as horas dedicadas são muito maiores do que essas percentualmente 80% a 20%, né? As mulheres são, via de regra, e daí a gente chega perto de 90%, se eu não me engano, eu não estou com esse dado aqui agora, são quase que exclusivamente, portanto, responsáveis pelo cuidado de idosos e de crianças nas casas. E estamos cuidando especialmente dos nossos idosos e das nossas crianças agora. É muita sobrecarga. E daí eu puxo aqui um pouquinho uma campanha que eu tenho em parceria com a doutora Gabriela, em parceria com a Mulheres, que é uma consultoria em questões de gênero, que é em casa seja um parceiro, não seja um hóspede. A gente entende que é urgente, neste momento, estando em situações de violência física ou não, isso é para todas as mulheres, mas que a gente, neste momento, enfrente, se possível, dentro da nossa casa e das nossas relações, a questão da desigualdade do trabalho doméstico. Então, acho que esse é, sim, um dos propulsores de desentendimentos e de desarmonia na casa que também estão incentivando uma crescente da violência. Então, eu pego esse gancho aqui antes de entrar num tema que eu quero inaugurar aqui com vocês. E agradeço muito pela oportunidade de ter trazido esse gancho aqui também, porque a gente sabe, eu sou mãe de gêmeos, estou aqui, vocês vão capturar alguns áudios de fundo que as minhas crianças que têm 2 anos de idade estão aqui comigo, então aproveito para explicar isso. E por mais que eu tenha aqui a oportunidade de dividir as tarefas, ainda assim é exaustivo, é muito difícil fazer home office, é muito difícil estudar, é muito difícil preparar uma fala para estar aqui com vocês agora, tudo é muito difícil. Para mim que tenho ajuda, que tenho acessos, que tenho estrutura, então para quem não tem, sobreviver é a palavra, né? As mulheres estão sobrevivendo e precisam de ajuda, precisam de espaços para debater e trazer uma nova realidade, que é a realidade da igualdade real, né? Bom, puxando da igualdade real, então, para eleições. A gente aí, depois de mais de 20 anos de ditadura, agora 32 anos de Constituição, a gente tem desde a Constituição de 88 um marco muito importante da igualdade, que é lá na instituição do nosso Estado Democrático de Direito, a própria palavra igualdade ser trazida desde o preâmbulo constitucional enquanto um princípio, enquanto um valor da sociedade. E daí que, algumas décadas depois desta igualdade, que vem lá no artigo 5º, belamente, lá no seu inciso 1º, falando que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, a gente ainda não tem representação de mulheres nos espaços públicos, né? A partir do voto. A gente não tem nos parlamentos, a gente não tem no executivo, a gente é extremamente subrepresentada nesses espaços. E daí eu queria trazer para vocês aqui uma provocação para a gente pensar que durante essa pandemia, essa situação tende a se agravar, porque as possibilidades de realização de pré-campanha e de campanha são quase que exclusivamente remotos, né? A gente vai ter estruturas de design, de marketing, de publicidade pela internet. Então, a gente esbarra inicialmente nessa barreira digital, na ausência da inclusão digital, e a gente vai ter, obviamente, uma facilidade para quem já trabalha com equipes profissionalizadas, que são justamente aquelas pessoas detentoras já de mandatos, né? E quem são as pessoas detentoras de mandatos? Majoritariamente homens, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. A gente está falando de uma eleição municipal e, portanto, então eu vou trazer alguns dados aqui de eleições municipais para a gente avaliar o quanto isso é
chocante até quando a gente analisa no dado, né, no número. E antes eu queria falar o que tem mudado na legislação com relação à participação da mulher da política, porque a gente tem lá, desde as eleições de 96, alguns regramentos que foram progredindo no sentido de tentar garantir a participação da mulher na política. São as cotas de gênero que a gente fala. E lá em 96 tinha a obrigação de reservar 20% das cotas para mulheres, daí lá para a eleição de 98 a gente passou a falar de cotas de gênero, é mínimo 30% e máximo 70% para cada sexo, essa é a palavra que é utilizada, e depois gerou grandes debates até para questão de transgêneros, enfim. Só que ali a gente tinha ainda reserva de vaga, a gente não tinha necessidade de preencher vaga. Só em 2009 que a gente teve a obrigatoriedade de partidos e coligações preencherem o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada sexo. E a partir disso a gente passou a lidar com o fenômeno das candidaturas laranjas, já que tinha que preencher, preenchidas eram as vagas, porém com candidaturas laranjas. E de lá para cá a gente teve aí dados para analisar de 2 eleições municipais em que a gente fica abismada com a quantidade de candidaturas laranjas, e eu vou mostrar aqui para vocês esses números. E em 2016 a gente teve 14.722 candidaturas laranjas, isso é quase 90% das candidaturas, considerando laranjas aquelas que obtiveram um total de 0 votos. Ainda tem as que obtiveram só um voto, que daí são quase 7.000 candidaturas de mulheres, que representa também quase 90% das candidaturas que obtiveram apenas um voto. E daí, além disso, a gente tem as candidaturas que obtiveram mais votos, que talvez tenha tido alguma projeção, mas que foram candidaturas que não receberam dinheiro, porque não foram priorizadas. E daí a gente tem também, por uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi rever alguns artigos da mini-reforma de 2015, a obrigatoriedade de que o financiamento acompanhe o percentual mínimo da cota. Então, hoje a gente tem essa obrigatoriedade, porém, daí o que a gente passou a ver foi apenas descumprimentos, sem maiores explicações, por uma dita impossibilidade de cumprimento da regra, e os tribunais têm agora sido muito mais firmes no julgamento dessas candidaturas laranjas ou das tentativas gerais de fraude à cota de gênero, e inauguramos agora, e vai ser a primeira eleição em que isso vai acontecer com esse precedente fixado, que em havendo numa chapa uma candidatura laranja, toda a chapa é invalidada. Então, todos os candidatos, homens, eleitos ou não eleitos, vão sofrer as consequências disso. O que muda a realidade a dimensão que é dada à importância do preenchimento dessas cotas, né? Ainda não estamos falando em participação propriamente dita, só em preenchimento de cotas. E daí a gente tem o julgamento de um caso muito famoso, de uma chapa inteira em Valença, que tinha inclusive alguns candidatos que se elegeram e tiveram que sair. Foi julgado que todos eles perdiam mandatos que tinham sido eleitos, enfim, todos eles condenados igualmente em razão de algumas candidaturas laranjas na chapa. E a minha provocação é justamente no sentido de mostrar que a gente tem várias interfaces dessas desigualdades que geram diferentes tipos de violência. A violência doméstica e familiar é certamente uma das mais, se não a mais grave dessas violências, mas a desigualdade ela está em todas as áreas, e como a gente está em um ano eleitoral, é importante que a gente perceba que a nossa ausência de participação no mercado de trabalho, nossa ausência de participação na representação dentro do legislativo e do executivo são todas manifestações de uma mesma desigualdade gerada por uma mesma cultura, né, que nos deixa sobrecarregadas dentro de casa, alienadas ao trabalho doméstico, e não por escolha, porque é uma escolha válida e legítima para quem pode escolher, mas por imposição, por nos retirar da vida pública. Então, uma das lutas que a gente tem que ter é pela participação das mulheres na política e de uma forma conectada com a construção dessa igualdade necessária que a gente busca em todos esses discursos que a gente fez aqui, que a gente faz em várias interfaces do feminismo.
Ó, eu sou uma advogada de carteirinha, literalmente. Eu cumpri meus 15 minutos, eu fiz aqui a minha Sustentação. eu fiz aqui a minha sustentação oral, mas fico à disposição para a gente seguir aqui o debate. Queria cumprir também o meu tempo para a gente poder ouvir o que as pessoas estão dizendo, que elas querem conversar com a gente também. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Muito obrigada. Como sempre, né? Maravilhosa. Nasceste com o dom da oratória, né? Parece mais linguista, juslinguista do que eu, né? Que bom, né? Então, todas em boas mãos. Temos alguns questionamentos, algumas provocações, né? Para reflexões, mas antes de aqui apresentá-las, eu gostaria de deixar à vontade quem quiser se manifestar por meio de um comentário ou por meio de um questionamento mesmo, uma pergunta, alguma dúvida, tá? Antes que eu aqui passe a realizar as perguntas que foram escritas aqui para nós. Em qualquer momento, então, eu vou iniciar, sempre há aquele silêncio inicial. O que eu senti muita falta, eu tenho que falar, não adianta, né? Espontaneidade é a minha marca. Eu senti muita falta das palmas, né, no final de cada apresentação. Então, é algo que também nós vamos ter que aprender, né, a fazer de um outro modo, né? Talvez no final. Que bonitinho. Muito bem. De certo modo, a Gabi já respondeu, né, a das perguntas que foi colocada aqui no nosso espaço, né, em relação aos deferimentos de medida protetiva. Gostaria de saber como estão ocorrendo os deferimentos de medida protetiva e também o afastamento do agressor do lar nesse período da pandemia. Fiquem à vontade para poderem também complementar. A Gabriela já iniciou essa resposta, me parece, mas eu gostaria de ouvir também a doutora Ivana, né, acerca do tema. Olá, queria cumprimentar as demais integrantes dessa mesa. Foi excelente ouvir vocês. A Gabriela eu já tinha ouvido noutra ocasião, a Cristine ainda não. E, olha, gostei muito mesmo. É uma honra estar aqui ao lado de vocês. Em relação a essa pergunta, assim, eu sou promotora, eu acabei não me apresentando, né? Enfim, eu sou promotora de justiça e atuo na Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre. Nós somos 5 promotores ali nessa promotoria e a minha atuação é com a parte criminal, com os processos e inquéritos, né? Então, a parte das medidas protetivas fica a cargo de 2 outros colegas, que é a doutora Rogéria e o doutor Marcelo. Então, eu não estou em contato, não estou em contato com as medidas protetivas. O que eu sei é a respeito do que eu falo com eles num grupo de WhatsApp, porque estamos todos em isolamento social. O Ministério Público está aberto novamente, né? Já faz aproximadamente 2 semanas que as nossas promotorias estão funcionando novamente. A procura não tem sido, pelo menos ali na violência doméstica, não tem sido. As pessoas estão em isolamento, as pessoas não sabem mesmo para onde ir, mas de qualquer forma há atendimento presencial e há também atendimento por e-mail, por WhatsApp, por todos os outros canais digitais que se fizerem necessários nesse momento. E mesmo o fórum continua fechado, ainda não reabriu para audiências, nem para receber as pessoas. Mesmo assim, as medidas protetivas, elas continuam tramitando por e-mail, né? É da mesma forma como eu atuo na parte criminal, não nas medidas protetivas, mas é como eu estou trabalhando ainda em home office, né? Eu recebo por e-mail todas as demandas dos réus presos e os pedidos de liberdade, os pedidos de prisão preventiva, mandado de busca e apreensão, ofereço denúncias, resposta à acusação. Tudo isso é uma tramitação por e-mail. De uma hora para outra nós tivemos que nos adaptar, porque o processo ainda não é eletrônico na violência doméstica. E isso é um problema. Se nós tivéssemos processo eletrônico, era tudo tranquilo. Mas não, nós ainda usamos processos físicos, que nesse momento há um risco de contágio, de manipulação desse processo físico. Então, o servidor do cartório
digitaliza toda a documentação. Então, só estão tramitando aquilo que é urgente. E medida protetiva de urgência, como diz o próprio nome, é urgente. Então, elas continuam tramitando, sim. As mulheres dirijam-se à delegacia de polícia para pedir a medida protetiva, ou então façam como a Gabriela já orientou, né, porque tem o registro também virtual, peçam a medida protetiva, que ela será analisada da mesma forma que era antes, né? Só que agora por e-mail, né? Ok, obrigada, Ivana. Há uma pergunta aqui, um questionamento que foi dirigido à Gabriela sobre comentar um pouco sobre essa cegueira social. Se tu percebes um envolvimento maior dos vizinhos na hora de denunciar violência doméstica. Logo, muito bom escutar todas vocês. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de complementar, porque eu tenho sido muito questionada sobre o que eu faço se eu preciso de uma medida protetiva e eu estou na casa com o meu agressor, e essa é a nossa casa em comum. O que fazer? Eu costumo falar que a máscara de oxigênio, ela vem antes na gente. Se você está em risco e se você... obviamente você vai procurar um lugar para ficar em segurança, né? E depois se vê toda a questão familiar, se vê toda a questão do patrimônio, se vê toda a organização. O principal, quando a gente se fala de medida protetiva de urgência, é a urgência. E essa urgência, essa medida, ela só é concedida tão rápido porque ela visa a manutenção da vida, da integridade da saúde física, psicológica e da vida da vítima. Então, se você está agora em um momento com o seu agressor em casa e você tem que você precisa de uma medida protetiva, a primeira coisa é saia e peça e organize um local para ir, porque muitas mulheres ficam resistentes a, obviamente, sair de sua casa, porque é muito complicada essa questão do afastamento do agressor do lar, se aquele é o lar dele também, se a mulher saiu para... Isso é uma questão muito delicada, então eu fico sempre, claro que ponderando o que a mulher tem direito, que essa questão do homem se negar a sair de casa também é uma questão de violência de gênero. Ele só faz isso porque ele tem plena certeza de que ele pode, e porque, afinal de contas, ele a vida inteira teve direito, o pai dele teve direitos, o avô, o bisavô, enquanto nós, mulheres, temos direito a menos de 200 anos na história do mundo. Então, ele faz isso também como um exercício do seu machismo, desse machismo enraizado. Mas nós, mulheres, a mulher, quando está em situação de risco, a primeira coisa que ela precisa fazer é se proteger seus filhos e ir para um lugar, porque a vida dela é o mais importante de tudo. Então, se a vida da mulher está correndo risco nessa casa, ela deve sair e buscar um refúgio em algum lugar, de preferência com a sua família, com pessoas próximas, ou com as vizinhas, que nem eu tenho falado desde o início. Feito isso, eu vou pedir para me repetir a pergunta. Sim, da cegueira social, né? A cegueira social, exatamente esse A gente tem essa... Da mesma forma em que esse homem foi educado a se sentir detentores de todos os direitos por conta do machismo e dessa estrutura patriarcal que é tão forte na nossa sociedade, a gente também foi ensinado que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E que se o vizinho está brigando, isso é uma questão de foro íntimo, isso é uma questão pessoal deles, e eles se resolvem porque o marido vai dar jeito naquela mulher e vai conseguir acalmar ela, enfim. E nós fomos criadas e educadas. Eu cresci ouvindo isso. E então a gente foi criado para fingir. Quando a gente escuta casos de feminicídios e injúrias, enfim, a gente escuta muito que os vizinhos não ouviram absolutamente nada, que eu estava com a TV ligada e que, enfim, então existe, e é muito importante a gente estar falando disso, e é muito importante os jovens estarem sendo educados com a informação de que isso foi errado, que aprendemos errado até agora. Que briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, a gente vai ali, a gente bate, a gente pergunta, de vez em quando só um grito da tua janela já vai ajudar muito, tipo, opa, para, já vai resolver, e tentar identificar essa vizinha perto de ti e tentar ficar atenta a isso. Então, a gente precisa reaprender a meter a colher, que não significa que eu vou estar metendo o bedelho, né? Enfim, fofocando a vida dos outros,
mas significa que eu vou estar exercendo aquilo que a Lei Maria da Penha diz que é dever de todos, da sociedade, do Estado, o comprometimento em erradicar a violência contra as mulheres, né? É exatamente isso. Um desdobramento do que tu falaste, na outra ponta, Gabriela e todas as queridas amigas, há um questionamento em relação ao funcionamento, como é que estão funcionando, se vocês têm conhecimento, as casas de acolhimento. Pois então, é muito... e reconheço todos os meus privilégios quando eu digo que a mulher precisa sair de casa, mas eu sei que existem mulheres que precisam sair de suas casas e que não têm onde ficar. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro tem um problema muito sério com as casas de acolhimento para aquelas mulheres que são vítimas de violência e não podem voltar para casa. A gente tem uma violência doméstica muito forte ligada ao tráfico e as mulheres, elas são juradas de morte e não podem voltar para aquelas regiões muito perigosas ou então em função de uma violência doméstica em que está colocando a sua vida e a dos seus filhos em risco. As casas de acolhimento de Porto Alegre, elas estão... a gente tem 14 vagas, se eu não me engano, esse número não me é 100% correto, mas existem pouquíssimas vagas, as vagas elas estão todas preenchidas. Existe a Casa de Acolhimento Mirabal, que é uma casa de acolhimento onde a sociedade civil começou a acolher mulheres justamente por conta disso. A Casa Mirabal também está fechada, até porque para a proteção dessas mulheres. E existe e essa questão de não olhar e dessa cegueira seletiva, ela também reflete nessas casas de acolhimento. E a gente precisa discutir, porque inclusive as casas elas correm um risco. Desde que eu comecei a advogar para mulheres, eu escuto que as casas vão fechar, que tem um problema, que não tem vaga. E a gente precisa perceber que se a gente quer combater a violência contra a mulher, a gente precisa oferecer meios para essa mulher mudar de vida, porque ela normalmente é dependente economicamente, então ela precisa daquele relacionamento para se manter, ela não sabe, ela tem medo, ela passou muito tempo ouvindo que o agressor vai tirar a guarda dos seus filhos, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então a gente precisa também de meios, e aí esses meios eles são fornecidos pelo Estado, que tem a obrigação de fazer isso, para que essa mulher se emancipe e consiga sair desse relacionamento, garantir sua segurança e ser também uma agente da transformação, porque uma mulher que sai com uma experiência positiva, ela vai falar para qualquer outra mulher que ela conheça que sim, que dá certo. Agora, uma mulher que passa por uma romaria, que encontra uma delegacia superlotada, que encontra assim, que não encontra abrigo, ela vai dizer que não vale a pena e que talvez o Estado também seja um agente violador dos seus direitos, tanto quanto aquele agressor, né? Então, a gente precisa mudar um pouco essa questão e olhar muito para as casas de acolhimento. Eu queria complementar essa questão das casas de acolhimento. Há umas 2 semanas, no máximo, a gente procurou acolher uma pessoa na região metropolitana de Porto Alegre. A gente demorou 3 dias para conseguir contato, que o telefone não atendia, daí o e-mail, daí conseguiu uma psicóloga que trabalhava na rede, enfim, deu certo. E daí, nesse meio tempo, também entramos em contato com a Mirabal, e a Casa Mirabal, ela tem até vagas, mas eles estão com uma casa de transição, porque existem muitas pessoas que têm ou comorbidade, ou idosas, enfim, crianças, são essa população de risco para a pandemia, então eles estão fazendo uma quarentena numa casa de transição, para a pessoa passar 15 dias, se eu não me engano, e esse espaço é que está lotado agora. Então tem que ter todo esse planejamento para também não colocar em risco a vida das pessoas que já estão abrigadas lá. E é uma casa que depende ela não é ajudada pelo poder público, ela depende de doações. Quem quiser ajudar, é muito importante até que a gente ajude a divulgar, né, que é um espaço de extremo acolhimento humano, empático, organizado, militante e que precisa da nossa ajuda para continuar, porque muitas mulheres dependem da Mirabal e ela é muito atuante, muito acolhedora e indispensável para a gente. E sobre essa questão da campanha de ajudar e ficar de olho e monitorar as nossas vizinhas,
eu queria também dar uma dica de manter sempre o telefone da polícia com o nome de uma amiga ou com o nome de cabeleireiro salvo no celular, porque às vezes tu está conversando ali no WhatsApp, tem alguém te supervisionando, às vezes tu tem outras pessoas em casa, então é algo que te dá mais uma segurança para estar em diálogo com quem vai poder te socorrer, né? E para ter outros telefones, não para ti necessariamente, mas para as tuas vizinhas gravados no teu celular, que são os telefones das emergências da polícia, mas também para pedir socorro médico e para pedir socorro de bombeiros. Tem um caso já do ano passado, enfim, mas me marcou bastante, de uma mulher que a vizinha entrou em contato comigo porque estava ouvindo que ela estava sofrendo um espancamento e daqui a pouco um silêncio, nitidamente a mulher desmaiou porque houve uma pancadaria muito forte e o homem fugiu. Aqueles apartamentos pequenos, tudo é uma casquinha e dava para saber o que estava acontecendo. Essa mulher precisou de atendimento médico antes do atendimento policial, então a gente pode antecipar isso. E tem um caso que eu não acompanhei, mas eu ouvi falar de jornal, de um incêndio que matou uma amiga que estava junto com a mulher, e a mulher, vítima da violência, que era o alvo da violência, ela sofreu queimaduras severas no corpo, enfim. É bom ter também telefone dos bombeiros salvos, a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente pode precisar de uma ajuda mais complexa e ampla para socorrer essa mulher também. Se é do teu prédio, de repente, liga para a portaria, vê se o porteiro tem o telefone dela, manda um WhatsApp para ela, oferece ajuda, diz que tu tá perto, que tu tá ouvindo. É sempre bom tentar se fazer presente na vida dessas mulheres também. E muitos condomínios têm grupos de WhatsApp, né? A gente fica... Se eu não trabalhasse com isso, eu ia ouvir todas essas orientações e ia dizer, meu Deus, mas para quê? Para que ficar pensando no pior? Vamos pensar no melhor, gente. Como assim eu vou ter o telefone de bombeiro? Como assim eu vou ter o WhatsApp com outro nome? Enfim, só que acontece que a realidade hoje de um Brasil em que é o 5º país mais violento para se ser mulher, é um país onde tu vai, tomara que não sofra violência, mas tu vai conhecer alguém ou alguém que conhece alguém que sofreu violência. Então, tu precisa saber como agir, porque é um momento em que qualquer segundo é importante para ligar para polícia, para bombeiro, enfim, e isso pode fazer diferença na vida dessa mulher. Ok, não sei se a doutora Ivana gostaria de comentar. Tá mudo. Agora sim. Agora sim. Não? Não? Tá mudo. Eu acho que estão me mutando. Deu? Deu, acho que agora deu. Porque eu já tinha aberto. Ah, tá. Eu abri e acho que é o host que estava me mutando. Não, tem um host que está tentando fazer. Tem. Então, assim, a ONU Mulheres, em 20 de março, lançou um documento chamado Gênero e Covid-19 na América Latina e Caribe, dimensões de gênero na resposta, né? Esse documento tentando buscar algumas estratégias para esse enfrentamento já lá em 20 de março. Por quê? Porque tinha todo o modelo do que vinha acontecendo na Europa e prevendo que aqui, na América Latina e Caribe, onde nós temos índices de pobreza muito maiores, os efeitos dessa pandemia seriam muito mais graves. Então, já se adiantou e com essa perspectiva de gênero. E aí eu anotei algumas estatísticas, assim, que estatísticas às vezes é uma coisa que nos puxa um pouquinho para a realidade, para sair dessa cegueira que fala, né, dessa... A população feminina no Brasil sofre violência a cada 4 minutos. Então, é dessa população que sofre violência a cada 4 minutos que agora está confinada. E 43% dos casos acontecia já dentro de casa. Ou seja, é uma violência doméstica. É por isso que existe a Lei Maria da Penha, por isso que ela se justifica pela violência que já acontecia. Então, só que há uma dificuldade, às vezes, das pessoas de compreenderem essa violência como algo a que se deva dar visibilidade e que se deva meter a colher, como diz a Gabriela. Mas isso já está pacificado, assim,
STF já disse que nós devemos meter a colher, mesmo que essa vítima diga que não quer dar prosseguimento àquele processo onde ela sofreu uma lesão corporal, cabe ao Ministério Público impulsionar esse processo. O Estado é que vai, então, tomar para si essa responsabilidade, porque entende que numa relação em que já chegou a esse ponto, ao ponto de ter uma violência, essa mulher ela não tem mais condições de ter sobre os seus ombros o peso dessa decisão, porque essas relações, em regra, são marcadas por uma violência cíclica, né? O que já é estudado desde a década de 70, foi colocado, né, na doutrina pela Lenore Walker desde a década de 70, que se fala em relações marcadas por um ciclo da violência. Então, quando nós julgamos uma mulher, mas ela está com ele porque ela quer. Mas por que ela não separou? Mas se ele que está desempregado e ela que sustenta a casa, o que ela quer com esse vagabundo? Então, esses julgamentos sociais e da família, e dos amigos, e dos vizinhos, sobre uma mulher que está sofrendo violência e permanece numa relação, são ainda mais enclausuradores dessa mulher. O que eu diria para qualquer pessoa que está ouvindo é o seguinte: desfa-se do julgamento e entenda que a única coisa que essa mulher precisa nesse momento é de ajuda. E uma ajuda que às vezes nem ela sabe que precisa. Talvez esta mulher não saiba que está precisando, porque ela não se vê ainda como vítima. Para ela aquilo é natural, é assim mesmo, é porque naquele dia ele estava chateado, ele só fez isso porque os filhos incomodaram e a culpa é dela, é porque ele está desempregado, é porque não pode trabalhar. Então, ela própria não se vê como vítima. Então, essa dificuldade da vítima se ver assim é que também é um dos fatores que faz com que ela não consiga sair dessa relação. Mas aos amigos, a família, que tantas vezes vê ela retornar a essa relação e começa até a perder a paciência e meio desistir dela, não desistam. Porque no momento em que a família e os amigos desistem dessa vítima, aí sim, esse isolamento, ele se torna absolutamente real, porque ela não tem mesmo para onde fugir. E talvez, então, nessa escalada da violência, vá aumentando até ela ser vítima de feminicídio. Obrigada, Ivana. Temos aqui uma pergunta de uma aluna da PUC que está nos assistindo, e ela é presidente da Associação de Crianças e Adolescentes Surdos. Ela gostaria de informações sobre acessibilidade aos surdos no momento da necessidade de registrar a ocorrência de violência doméstica. Acho que a gente pode, talvez caiba uma maior investigação, né, em relação a esse tema, e também caiba nós aproveitarmos a participação desta aluna, né, com essa pergunta, ampliarmos para a questão da deficiência como um todo, né? O que vocês acham? O índice de violência doméstica com mulheres que têm alguma deficiência, ele é muito elevado, porque também é um fator que precisa ser considerado. Tu fez essa pergunta agora e a Dance sequer é acessível para cadeirantes. Eu nunca vi ninguém, não acredito que tenha Libras ou qualquer outra questão. Porém, eu sei que eles atendem, tá? Eu não sei se dentro da delegacia há esse tipo de atendimento, né? Profissional que consiga fazer. Porém, eu sei que eu tenho certeza que eles atendem. Agora, eu não sei de profissional. Uhum. Eu não sei se a doutora Ivana sabe. Assim, quando eu estava na Promotoria de Direitos Humanos, eu cheguei a instaurar um inquérito civil para fazer essa proposição de que houvesse acessibilidade, provocada por uma ONG, inclusive, aquele feminino coletivo plural. Mas, como eu saí da promotoria, eu não tive o resultado, né? Eu não sei qual foi o resultado, mas eu sei que foi feito na delegacia uma rampa de acesso, né? Eu só não sei qual das entradas ali. No cartório, sim.
Aquele da esquina, plantão, sim, tem uma rampa. A delegacia, que é o plantão, não. O plantão, não. Tá? Não. Mas estava sendo providenciado dentro desse inquérito civil, a ideia era essa, né? Um atendimento integral para as pessoas com acessibilidade total. Eu só não sei o resultado porque eu mudei de promotoria, fui então para a promotoria da violência doméstica e esse inquérito civil era do âmbito da promotoria dos direitos humanos, onde o Matheus trabalhava comigo. Com certeza essa rampa existe. E possivelmente o atendimento das cadeirantes é feito ali no consultório, né, que não é no plantão. Sobre Libras eu não sei informar, mas isso também é autoexplicativo, né, quando a gente fala, porque a gente já tem as mulheres com algum tipo de deficiência são mais visadas na violência. E aí a gente tem de novo o Estado revitimizando e essa mulher, enfim, é muito complicado. Sim, é uma das interseccionalidades que a gente tem que ter, né? Gênero, raça, classe, a questão da acessibilidade. As mulheres têm mais de uma vulnerabilidade, né? São inúmeras as vulnerabilidades que têm que ser observadas e, de acordo com cada vulnerabilidade, essa mulher tem que ser atendida na sua integralidade, cuidando sempre para que não haja essa revitimização, essa vitimização secundária por parte do próprio Estado, seja na delegacia de polícia, seja pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, ou seja, o sistema de justiça como um todo tem que evitar essa revitimização, né? E está cada vez mais preparado para receber essas mulheres. Mas não só o sistema de justiça, mas também o sistema de saúde, que é uma das portas de entrada, né? Ou o sistema de assistência social, que são os CRANs, os CRES, os centros de referência, as casas-abrigo, que precisamos fazer um registro, que não é porque há uma pandemia que estão em frangalhos. Há as políticas públicas na área de defesa dos direitos das mulheres estão sendo desmontadas e desmanteladas já há alguns anos e, assim, em crescente avanço de desmantelamento. Então, agora, na pandemia, isso vem à tona, né? De uma maneira tão evidente que há este aumento dos feminicídios. O feminicídio é a ponta do iceberg, mas ele nos mostra de forma muito clara o que está acontecendo na sua base, que são as mulheres que não estão tendo acesso aos serviços. Porque a maioria desses feminicídios eu não tive acesso. Mas em relação a outros feminicídios, os estudos apontam que os feminicídios anteriores, inclusive a delegada Tatiana mencionou, exatamente o que apontam os estudos. A maioria das mulheres que morrem, elas não registraram ocorrência, elas não têm uma medida protetiva de urgência, elas não acessaram os serviços. O que, lido de forma inversa, demonstra que acessar o serviço e ter uma medida protetiva de urgência protege sim, ajuda sim. Então, é muito importante termos serviços para oferecer a essas mulheres e termos serviços de qualidade, e essas mulheres precisam ter condições de acessá-los. Em tempos de pandemia, é o nosso grande desafio, porque nem todas as mulheres têm aquilo que nós chamamos de inclusão digital. Nem todas as mulheres têm condições de enviar um e-mail, mandar um WhatsApp, fazer um registro de ocorrência online. Porque elas podem até ter um smartphone, pode ter, mas se tem que pagar a conta do gás ou pagar a internet, o que essas mulheres vão pagar primeiro? Então, elas não têm internet. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, essa intersecção que eu sempre falo de gênero, raça, classe, é fundamental. A gente não pode pensar na mulher branca de classe média que também sofre violência, mas sofre violência de uma maneira muito mais cômoda. Bem, vou só fazer uma ponderação que enquanto vocês falavam, eu mandei uma mensagem para a delegada para saber e ela respondeu dizendo que eles têm um intérprete de Libras e chegando, eles solicitam que o intérprete vá lá para fazer o atendimento. E existe para os cadeirantes a rampa. Acho importante a gente dar
esse retorno, né? Obrigada, Gabriela. Maravilha. Em presença automática. Obrigada. Há uma participante que faz questão, e bem lembrado, do registro do GRITAM, Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Assessoria Jurídica para Mulheres do SAJU-URGS, né? Está em atendimento online em casos de extrema necessidade com acolhimentos presenciais. E deu os parabéns para vocês, pediu que eu transmitisse parabéns para todas vocês, tá? Falas de extrema reflexão. Tá? Cristine, para finalizar, infelizmente, temos aqui uma questão acerca das candidaturas laranjas. Estou perdendo a minha voz. Tanta videoconferência desde as 7h30 da manhã. Mas assim, em relação, então, às candidaturas laranjas, né? Como as candidaturas laranjas permanecem no noticiário eleitoral para burlar o cumprimento da cota feminina, é possível enfrentar esse tema? Como enfrentá-lo, né? Tem algumas alternativas que poderíamos pensar acerca dele, diante desse cenário. Bom, eu acho que o primeiro e mais importante e permanente movimento que temos que fazer é o de transformação cultural, mudar nossa cultura política e promover a participação das mulheres na vida pública como um todo. Promover a valorização das mulheres em todos os espaços que elas ocupem e a possibilidade de ocuparem todos os espaços que queiram ocupar. Na política, isso segue a mesma risca, né? E eu acho que algumas contribuições podem ser dadas pelo Poder Judiciário por pressões que a gente pode fazer, reivindicando posturas mais rígidas do Poder Judiciário. O TSE, na minha opinião, eu sou muito crítica, via de regra, às instituições e cobro delas o dever de realizarem a democracia junto com a gente, mas eu tenho muitos elogios ao TSE nesse sentido. E o TSE tem sido protagonista, inclusive, de campanhas de promoção das mulheres na política, e agora, na presidência da ministra Rosa Weber, isso tem sido bastante falado, tem vindo bastante à pauta, e esse julgamento do caso, que é um Lindy Case maravilhoso de Valença, no Piauí, eles destacaram, e a gente tem que ir reproduzindo isso, falar isso com confiança, levar isso para quem for nosso candidato, nossa candidata, para todas as pré-candidaturas, para todos os partidos que eventualmente a gente esteja compondo ou que a gente acompanhe, disseram de forma muito clara que burlar de qualquer forma a cota de gênero é burlar a regra do jogo democrático e, portanto, desrespeitar a democracia. Então, existir as cotas é legal, é importante. Agora, cumprir as cotas é indiscutivelmente necessário, e punir com rigor quem fizer isso é uma obrigação do Poder Judiciário, e essa é a melhor interpretação, na minha opinião, a melhor interpretação possível que se pode dar ao descumprimento da regra. No mais, para além das cotas, a gente tem que ter participação real. Nós, mulheres, somos 52% do eleitorado e temos mantido esse percentual há pelo menos 3 eleições. E somos, no entanto, 10% talvez da representação política. Às vezes menos, no Senado menos, com certeza. A gente tem que ter representatividade, 52% tem que estar lá de alguma forma. Não acho que seja o caso de simplesmente jogar essa obrigatoriedade para cumprimento de uma cota de 50%, sem ter construção real dessas mulheres para ocuparem esses cargos com estrutura, senão a gente vai ter um monte de mulheres que não estavam preparadas para assumir esses papéis, porque nunca participaram desses processos, jogadas em processos de improbidade administrativa, com seus CPFs e seus patrimônios atacados por algumas questões que são extremamente burocráticas. A gente tem que dar estrutura para essas mulheres estarem lá e exercerem com qualidade, com equipe técnica, os seus cargos, né? E isso começa inevitavelmente dentro dos partidos políticos. A gente olha para os partidos e não existe esquerda-direita. Todos os partidos tem uma subrepresentação feminina nas suas direções, nos seus cargos. Inclusive, os partidos de esquerda são os que menos elegeram mulheres nas últimas eleições. Claro que por uma questão de cenário político, uma questão de também eleger menos dentro das prefeituras e das proporcionais, mas a gente tem que pensar que a representação
é uma questão que atravessa todas as ideologias econômicas e políticas, inclusive, independente do nosso sistema político, independente do nosso sistema econômico, a gente vai seguir tendo uma cultura machista e a gente vai seguir tendo que atacá-la, né, através da promoção real da igualdade. Obrigada, Cris. Para registro, e talvez rapidamente já concluindo, né, uma breve manifestação, tenho aqui que o Coletivo Feminista Plural está nos ouvindo, as inclusivas, Grupo de Mulheres com Deficiência. Bruna, né? Gostaria de falar. Isso. Depois programamos uma continuidade, tá? Lamentavelmente, perdão. Então, muito prazer, muito obrigada pelo espaço. Eu escrevi rapidamente, mas eu faço parte do movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas, na qual nós fazemos parte também do coletivo feminino plural, no qual nós tivemos a honra também de trabalhar exatamente com esse inquérito civil com a doutora Ivana, né? Então, nós temos os nossos relatórios de monitoria, na qual apresenta nenhum tipo de acessibilidade, seja ela arquitetônica, comunicacional, tanto na delegacia de Porto Alegre, como no centro de referência, como nas casas de acolhimento, né? Nós temos relatos de surdas e de surdos, né? No caso, entrando mais na questão das mulheres com deficiência, as surdas que tiveram para fazer a denúncia na delegacia e foram agendadas as denúncias, chamando as intérpretes de outro órgão da FADERS, da Fundação de Políticas Públicas do Estado. Então, a gente, desde 2016, que a doutora Ivana fez esse inquérito, continua rolando ainda, né? E a gente sempre lutando, batalhando por esse direito, porque, como bem a Carla comentou, é Libras, né? Mas eu, enquanto vice-presidenta do Conselho das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre, preciso ressaltar que não é só Libras, é audiodescrição, é materiais informativos, né, para as pessoas, para as mulheres com deficiência, porque não tem como fazer uma denúncia, né? Ela já se tomou a iniciativa de ir fazer uma denúncia numa delegacia. Chega lá, não tem Libras, é agendada, ela volta e volta para casa e nunca mais vai fazer a denúncia. A rampa que a Gabriela falou, ela é totalmente íngreme, ela não está de acordo com as normas da ABNT, visto que nós temos uma companheira cadeirante e ela não conseguiu subir, né, para fazer exatamente essa monitoria. Então, fica muito complicado, né, como também já foi dito, a questão de que as mulheres com deficiência, pessoas com deficiência, sofrem 3, 4 vezes mais a violência do que uma outra, qualquer pessoa. Então, a gente acaba sempre na invisibilidade e não tendo voz nesses espaços. Então, eu agradeço pelo espaço, pela explanação, foi ótimo até o que eu consegui escutar das painelistas, e agradeço a Carla também por me convidar, um assunto muito interessante. E a gente das inclusivas, né, das mulheres com deficiência, estamos abertas a fazer um diálogo, né, a tratar sobre esses assuntos junto com os órgãos da violência contra as mulheres e homens com deficiência. Com certeza, Bruna, foi muito bom te ouvir. Quem me conhece sabe que quando eu digo que eu vou fazer, eu faço, né? Então, de algum modo, abriremos essa relação, né, com outros órgãos, né, mesmo com a nossa instituição, até mesmo com a nossa instituição aqui de ensino, né? Então, agradeço e espero te conhecer na próxima vez. Eu tenho um problema com isso, eu preciso conhecer. Tá certo. Muito obrigada.
Obrigada, querida. Então, assim, ó, nós, infelizmente, né, lamentavelmente, temos que concluir neste momento, né? Agradeço mais uma vez a todos os participantes, a todas as queridas amigas, né, parceiras, né, que diante de tantas outras escolhas, né, e possibilidades dentro da área jurídica, né, fizeram uma escolha fundamental, uma escolha lacunosa, uma escolha de difícil enfrentamento e uma escolha que eu, imaginem, com o ciclo da diversidade, sofro preconceitos, imagina na área, na questão que vocês escolheram, né, de modo muito legítimo. Há outros questionamentos, né, que depois eu encaminho às palestrantes, às painelistas, né, na medida das suas possibilidades, para poderem contribuir com as respostas. Então, já estamos no avançado do tempo, né, em nome do grupo GSEG, agradeço a participação de todos. E o que mais resta dizer, né? Vou apelar para aquele meu brocardo dos últimos tempos, hein, Miguel, do nosso grupo. O que eu vou dizer? Hein, Miguel? Ele se mutou. Continuemos, seguimos, continuemos sempre juntos e juntas. Beijos. Adelante. Adelante e adelante. Adeus. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi um prazer, gente. Boa noite. Boa noite. Eu queria encerrar dizendo uma frase do Mia Couto, que se refere a todas essas mulheres. Quem vive num labirinto tem fome de caminhos. Vamos achar um caminho para essas mulheres. Vamos juntas. Vamos, Tchau, gente. Ai, me arrepiei. Que bacana.